Olá a todos, meu nome é Alan Pereira Chagas. Eu vou fazer uma exposição breve sobre o PIBIC intitulado Associação entre a exposição a antibióticos na infância e a ocorrência de obesidade, uma revisão sistemática. Minha orientadora é Angélica Amorim Amato, colaboradora Nadiele Ingraciano da Silva. Eu começo com essa estimativa da OMS de que no ano de 2025 serão cerca de 2 bilhões e 300 milhões de adultos acima do peso, sendo 700 milhões de adultos obesos, com IMC acima de 30. Então, está claro e evidente que a obesidade é sim um problema de saúde pública mundial, mas é um problema que não está restrito apenas à faixa etária adulta. A obesidade na infância, ela está muito relacionada a exposições ambientais durante a gravidez e durante os primeiros anos de vida, principalmente aquelas exposições que alteram a microbiota intestinal, que é sabidamente importante para o metabolismo energético do hospedeiro. Então, essa exposição a antibióticos na infância, ela pode afetar a diversidade e a composição dessa microbiota, e aí um desbalanço pode ser um importante fator causal para a obesidade. Então, o objetivo dessa revisão sistemática e meta-análise foi investigar a associação entre o uso de antibióticos na infância e a ocorrência de obesidade. Em relação à metodologia, a revisão sistemática foi realizada de acordo com as recomendações do PRISMA e registrada no Próspero com o número que está aí elucidado. A pergunta de pesquisa foi criada com o uso do acrônimo PECOS, em que o P de população foram crianças com até 5 anos, o E de exposição foi uso de antibióticos, o C de comparação, que foram comparadas com crianças não expostas a antibióticos, o O de outcome, em relação ao resultado, foi o resultado de obesidade, e o S de study design, o tipo de estudo, foram estudos observacionais. As bases de dados utilizadas foram PubMed, Scopus, e o Google Scholar ficou como literatura cinzenta. A busca foi realizada entre fevereiro e abril de 2021, sem restrição de data. E o risco de viés, mensurado com o uso dos instrumentos do Joanna Briggs Institute para cada tipo de estudo avaliado. Os termos de busca foram relacionados à exposição, termos como antibióticos relacionados à população, crianças, pediátrico, infância e relacionados ao desfecho, sendo usados termos como excesso de peso, sobrepeso e obesidade. E a meta-análise foi feita com o uso do programa STATA, sendo considerados significativos os valores de P menores do que 0,05. Aqui o fluxograma do Prisma elucida muito bem como que se deu a busca pelos artigos, sendo identificados 1.470 artigos na base de dados PubMed, 440 na base Scopus e 100 na literatura cinzenta. Após eliminar os duplicados, ficamos com cerca de 1.898 artigos, excluindo os artigos a partir da leitura do título e do resumo, restaram 36 para a leitura do texto completo. E, a partir dessa leitura, foram excluídos 13 artigos com justificativa, restando 23 estudos para a inclusão na síntese qualitativa. E desses 23, 7 foram incluídos na nossa meta-análise. Em relação à análise qualitativa, foram 19 estudos que mostraram uma associação positiva entre o uso de antibióticos e o desfecho obesidade ou excesso de peso, e 4 não demonstraram essa associação positiva. Em relação ao risco de viés, 19 estudos demonstraram um risco de viés baixo, 3 mostraram um risco de viés moderado e apenas um risco de viés alto. Em relação aqui à meta-análise, foram incluídos 7 estudos nessa meta-análise e mostrou que a exposição a qualquer tipo de antibiótico está associada a uma razão de chance de 1,06, com um intervalo de confiança indo de 1,02 a 1,09 e o valor de P de 0,018. Então, mostrou que há um risco, né, entre a exposição a qualquer tipo de antibiótico e a ocorrência do desfecho de excesso de peso durante a infância. Então, como conclusão, os resultados indicam que a exposição a antibióticos na infância está associada a um risco, né, um aumento do risco de excesso de peso, de obesidade, embora esse risco seja pequeno e não estejam muito claros todos os mecanismos envolvidos nessa associação, esse achado reforça a necessidade de um uso racional de antibióticos nessa faixa etária. Então, apesar da obesidade ser uma doença de caráter multifatorial, essa desbiose provocada pelo uso precoce de antibióticos durante a infância pode ser um fator de risco para a ocorrência de obesidade e, acima de tudo, um fator de risco modificável por boas práticas, por práticas responsáveis a partir de um uso racional de antibióticos. Então, essa é a nossa mensagem final. Muito obrigado e qualquer dúvida, o contato é o e-mail que está aí. Obrigado.